Olá, tudo bem com vocês? Então voltamos agora para conversar um pouco mais sobre sindicância e processo administrativo disciplinar. Na aula passada, nós fizemos uma pequena introdução, mostramos aí o resumo do estatuto, dos títulos e daqueles títulos que são importantes para nosso estudo. Falamos também um pouco sobre a lei de abuso de autoridade, que é uma lei que criminaliza condutas de agentes públicos, condutas que estão eivadas de abuso de poder, de desvio de finalidade. Então, hoje, nós vamos adentrar na parte introdutória do processo administrativo disciplinar. Nós sempre revisitaremos, então, esse resumo do nosso estatuto, na parte do título que trata do processo disciplinar. Então, só para relembrar, nós estamos, então, no título 6 do processo disciplinar, que está dividido em capítulos. Nós vamos conversar hoje sobre questões que são necessárias antes de adentrar especificamente na sindicância e no processo administrativo disciplinar. Na aula passada, nós conversamos sobre o fato, o ato que o servidor pratica em descumprimento a um dever funcional, certo? Nós sabemos também que a administração ela tem o poder-dever de investigar, de apurar e também de, em razão desse poder hierárquico e do poder disciplinar, de aplicar penalidades. Perfeito? Ok, nós temos então já o fato, nós recebemos uma denúncia, ou então recebemos uma representação do Ministério Público, a administração ela tem o poder-dever, então nós vamos ter que adentrar agora nesse processamento, como é feito esse processamento do ilícito administrativo no âmbito da administração pública. Todavia, nós precisamos saber quem são as pessoas, ou a pessoa, ou a unidade administrativa que é responsável por realizar esse procedimento disciplinar. Quem é que apura esse ilícito administrativo? Nós vamos tratar sobre isso nesse momento. A Lei 20.491, de junho de 2019, é a lei que reestruturou o poder público, poder executivo do Estado de Goiás, uma nova estrutura de órgãos. Lá no artigo 17 da lei, traz a competência da Controladoria Geral do Estado, perfeito? Então, eu trouxe para vocês aqui o inciso 1 do artigo 17 da lei 20.491. A Controladoria Geral do Estado, ela tem, portanto, competência para a adoção das providências necessárias à defesa do patrimônio público, controle interno, auditoria pública, à correição, que é o objeto do nosso curso, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência e gestão no âmbito da administração pública estadual. Então, vejam bem, essa competência da CGE, ela é exercida por meio de o que nós chamamos de macrofunções. Que macrofunções são essas? A transparência, o controle interno, a ouvidoria e a correição. São as macrofunções da Controladoria Geral do Estado. E o que a Controladoria é nesse contexto de correição no âmbito do Estado de Goiás, certo? A competência da Controladoria Geral do Estado foi regulamentada pelo Decreto 9.543. E, dentre esse regulamento, que foi trazido por esse decreto, nós temos que ela é um órgão da administração direta, inclusive de assessoramento do governador, certo? E é um órgão central de vários sistemas. Eu disse para vocês que nós temos as 4 macrofunções. Então, a Controladoria, ela é o órgão central dentro da administração pública estadual do sistema de controle interno, do sistema de correição, do sistema de transparência e do sistema de ouvidoria. Essa definição está lá no parágrafo único do artigo 1º do Decreto 9543, que regulamentou a competência da CGE. Bom, e
O sistema de correição, o Renato já deve ter tratado com vocês, vou passar rapidamente por cima disso. Ele foi regulamentado também pelo Decreto 9572. E lá no artigo 1º desse decreto, que criou esse sistema de correição, nós temos também a definição do que seria esse sistema de correição. Então, o sistema de correição é um conjunto de estruturas, processos, ações e sistemas informatizados, objetivando a organização, a coordenação e harmonização das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás, com a finalidade de prevenir e apurar irregularidades por meio de controle, acompanhamento, orientação, instauração e condução de procedimentos correcionais. Vejam vocês que o decreto 9572, ele traz então já uma regulamentação da atuação do órgão central do sistema de correição, mas não se limita só a isso. Ele também, assim como as demais unidades correcionais, também consta desse decreto que a gente vai falar agora mesmo. Mas eu trouxe para vocês aqui de forma bem simplificada um organograma dentro da CGE, de como funciona lá as nossas unidades administrativas. Na CGE, nós temos, então, duas subcontroladorias. Nós temos a controladoria, né? Nós temos o nosso controlador geral e temos duas subcontroladorias. A subcontroladoria de governo aberto e participação cidadã, que é composta de duas superintendências. E temos também a subcontroladoria de controle interno e correição. Essa subcontroladoria, ela tem competência para atuar na área de auditoria, na área de inspeção e na área de correição administrativa. Lembrando que a auditoria, de acordo com esse novo modelo do órgão central, da CGE, ela tem aquele papel de exercer a consultoria. Nós temos aí os nossos auditores que prestam assessoria para os órgãos com relação à questão da gestão de riscos. Nós temos também a Superintendência de Inspeção, que realiza aquelas inspeções ordinárias ou extraordinárias. E também temos a Superintendência de Correição Administrativa. A Superintendência de Correição Administrativa, ela é responsável exatamente pelo eixo de responsabilização. Esse eixo de responsabilização, ele tem uma subdivisão. Mas vamos ver agora qual é a estrutura da Superintendência de Correição Administrativa. Dentro da Superintendência de Correição Administrativa, nós temos 4 gerências. A gerência de resolução consensual de conflitos, que é aquela responsável por toda a pacificação de eventuais transgressões disciplinares, e nós já conversamos a respeito do termo de ajustamento de conduta. A gerência de acompanhamento de processo disciplinar, que é a gerência que eu ocupo atualmente, que é justamente a gerência que vai realizar esse controle, esse acompanhamento e essa fiscalização da atividade correcional disciplinar desenvolvida pelos órgãos da administração pública estadual e entidades também. Nós temos a gerência do processo administrativo de responsabilização de fornecedores, que inclusive nós teremos um outro curso para tratar especificamente desse assunto, e também a gerência de supervisão do sistema de correição, gerência essa que é ocupada hoje pelo professor Renato. Mas eu estou falando o tempo todo sobre responsabilização disciplinar e responsabilização de fornecedores, né? Então é preciso que a gente faça aqui uma divisão, né? Explique qual é a diferença de forma bem simples, até porque vocês terão um curso específico sobre a responsabilização de fornecedores. Perfeito? Ora, nós temos então esses 2 ramos dentro do eixo 3 de responsabilização, que é a responsabilização disciplinar e a responsabilização de empresas, de fornecedores. Eu trouxe para vocês aqui, então, um quadro que traz as competências dessas 2 responsabilizações. Então, a orientação de órgãos e entidade nos procedimentos disciplinares,
capacitação de servidores, inspeções locais, visitas técnicas, requisição e instauração de sindicância ou PAD, avocação de procedimentos em curso e correção de andamento e resolução consensual de conflitos. Do outro lado, nós temos a orientação dos órgãos também com relação aos processos de responsabilização, capacitação de servidores, as mesmas competências, né? Requisição de instauração de procedimento preliminar investigatório, que é PPI, ou então PAR, que é um processo dentro da lei anticorrupção, avocação de procedimentos, acordo de leniência, e também nós temos uma competência originária para a instauração de processos. Vejam vocês que a responsabilização de fornecedores vai atuar em duas frentes, que é o processo administrativo dentro da lei anticorrupção e o processo administrativo contra fornecedores decorrentes de descumprimento por empresas da lei de licitação. Mas isso vocês verão em outro curso. A nossa conversa aqui é justamente a responsabilização sob o aspecto disciplinar. E aí, eu trouxe para vocês o parágrafo único do artigo 17 da Lei 20.491, que eu já mostrei para vocês, né? Então, lá está definido que as assessorias de controle interno e as corregedorias setoriais e ouvidorias setoriais de todos os órgãos estão tecnicamente subordinadas à CGE e seus titulares serão ocupantes de cargo de provimento efetivo. Isso é uma exigência que a lei trouxe de vinculação dessas, no caso, corregedorias setoriais ao órgão central do sistema de correição. Bom, então, mas o que é esse sistema de correição? Vou passar rapidamente porque o Renato já tratou sobre isso. A CGE, ele é o órgão central desse sistema, mas o que mais compõe esse sistema? Bom, então, de acordo com o decreto 9572 de 2017, o sistema de correição ele é integrado pela CGE como órgão central, pelas unidades correcionais e pelas comissões permanentes. Nós vamos detalhar isso agora. Por que existe essa diferença de unidades correcionais e comissões permanentes? Existem órgãos que estão estruturados em unidades administrativas. Lá no organograma do órgão tem lá uma gerência ou uma superintendência voltada para a atividade correcional. Mas não são todos os órgãos da administração pública estadual que têm. Em função de volume de servidores, volume de processos, às vezes é desnecessário a estruturação de uma unidade administrativa, com o gerente ou com o superintendente. Então, eu trouxe para vocês aqui quais são essas unidades administrativas que nós temos dentro do Poder Executivo Estadual. A Superintendência de Correição Administrativa, que está dentro da CGE, que é o órgão central do sistema de correição, e cada uma dessas bolinhas aí é representada por um órgão que tem uma unidade correcional estruturada, né? Então, nós vamos pegar aí a Secretaria da Saúde, por exemplo. Nós temos lá uma gerência de correições e dentro, vinculada a essa gerência de correições, nós temos também as comissões processantes. Perfeito? E isso acontece também nos demais órgãos que estão aqui representados. Por outro lado, existem órgãos onde é desnecessário se estruturar uma unidade administrativa. Nesses órgãos, o que nós temos? Nós temos comissões permanentes, seja de sindicância, seja de PAD, ou até comissões relacionadas à responsabilização de fornecedores. Então, nós vimos que existem órgãos que estão estruturados com unidades administrativas e dentro dessas unidades nós temos as comissões processantes. Outros órgãos que estão aqui representados também, eles têm apenas comissões processantes, porque em função do número de processos, o número de servidor, não há necessidade de ter uma unidade administrativa. Então, todos esses órgãos aqui representados tem, por força de obrigação também do decreto, de estruturar as suas comissões permanentes processantes, seja de sindicância, seja de PAD. Bom,
As comissões permanentes, a exigência dessas comissões permanentes está prevista na Lei 20.756. Então, o artigo 213, parágrafo 1º, traz exatamente essa exigência. Os secretários de Estado ou autoridades equivalentes deverão instituir comissões permanentes de sindicância ou designar um sindicante junto aos respectivos órgãos e entidades. O artigo 220, parágrafo 2º, os secretários de Estado ou autoridades equivalentes deverão instituir comissões permanentes de processo administrativo disciplinar junto aos respectivos órgãos ou entidade. Vejam vocês que, nesse caso aqui, a lei, ela traz, então, já a obrigatoriedade de se instituir. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. E lá no decreto 9572, que é o decreto do sistema de correição, também existe foi reproduzido esse dispositivo da lei. Portanto, os órgãos da administração pública estadual e entidades deverão ter, ainda que não tenha a unidade administrativa, mas ainda que tenham, elas têm que ter as comissões permanentes. Bom, então, gente, lá no parágrafo 3º do artigo 220 da Lei 20.756, nós temos um disciplinamento dessas comissões permanentes. Essas comissões são aquelas que serão responsáveis por quê? Justamente por instruir o processo, seja ele de sindicância, seja ele de processo administrativo disciplinar, certo? Diante daquele ilícito praticado pelo servidor, é necessário que uma comissão seja responsável por instruir processos numa sindicância, amealhar documentos, elementos que induzam à conclusão se o servidor praticou ou não determinado ilícito funcional. Dentro do processo administrativo, essa comissão ela vai realizar todas aquelas formalidades previstas na lei. Então, esta é a atribuição da comissão permanente. E agora, eu pergunto para vocês, essa comissão permanente, existe uma exceção à existência dela? Porque a lei é clara no sentido de que a autoridade competente ela deve instituir essa comissão. Mas é possível, sim, que haja uma comissão especial. Às vezes, um membro da comissão permanente, ele é amigo do servidor que está sendo processado, ou então inimigo. Então, tem algumas situações que vai ensejar a necessidade de criar uma outra comissão, que a gente chama de comissão especial, justamente para afastar dessa comissão eventual direcionamento, certo? Por exemplo, situações de impedimento. Às vezes, dentro dessa comissão permanente que foi criada agora, foi colocado um servidor que atuou numa sindicância ou atuou numa auditoria, numa inspeção, então, portanto, ela não poderia integrar essa comissão para aquele processo. Aí, nesse caso, cria-se uma comissão especial, certo? Então, gente, quando houver situações de suspeição ou de impedimento, é possível, sim, quebrar a regra da exigência da comissão permanente e criar uma comissão especial, certo? Às vezes também existe uma outra circunstância que torna inconveniente, que impossibilite a atuação dos membros. Nesse caso, a autoridade competente também poderá criar essa comissão especial. Não existe prazo de existência dessa comissão permanente. A lei não define isso, porque isso a gente sempre é questionado, qual é o prazo? Não tem prazo para a formação, para a designação dessa comissão permanente, ok? Certo. Então, agora, nós vamos tratar das comissões tanto para a sindicância quanto para o processo administrativo disciplinar. Lembrando que, no caso de sindicância, a lei diz que o órgão deve instituir comissão permanente ou designar um sindicante, porque não existe no âmbito da sindicância um rigor com relação à formação dessa comissão. Tanto é que pode ser integrada apenas por um servidor, que a gente denomina de sindicante. Então,
no âmbito da sindicância, a comissão ou o sindicante podem ser servidores efetivos, servidores comissionados, seletistas ou militares. Vejam vocês que a lei ela não tem rigor para isso. Nós vamos ver à frente que a sindicância ela é informal, ela não tem uma formalidade definida, ao contrário do PAD, que inclusive define qual é a composição mínima exigida, os requisitos mínimos para que um membro componha uma comissão de PAD. Na sindicância nós não temos isso. Então, os servidores efetivos, comissionados, seletistas e militares podem compor essa comissão de sindicância. Agora, a comissão que vai instruir um processo administrativo disciplinar, ao contrário da comissão de sindicância, a lei ela já define requisitos mínimos para essa comissão permanente. E isso está definido lá no artigo 220 da Lei 20.756. Então, olha só, o processo administrativo disciplinar, ele vai ser instruído por uma comissão composta de 3 servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, preferencialmente estáveis. Então, primeiro requisito aqui, servidor comissionado, pode ser? Não pode, tem que ser o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. E uma novidade que essa lei trouxe é que essa comissão, esses servidores efetivos, eles também têm que ser estatutários, eles são submetidos ao regime dessa lei, certo? Então, essa comissão, composta por esses 3 servidores, ela vai ter um presidente, que vai ser designado também. E esse presidente dessa comissão, ele tem que ser ocupante de um cargo de escolaridade superior. Então, o cargo que ele ocupa é um cargo de escolaridade superior. Ou, então, um cargo de mesmo nível do cargo do acusado. Vejam que são requisitos, são formalidades que a lei exige para que se forme uma comissão processante, uma comissão permanente de processo administrativo disciplinar. Lembrando que esse requisito aqui não se aplica à sindicância. Dentro do processo administrativo disciplinar, então, nós temos aquela comissão formada por 3 servidores. Agora, nós temos também algumas leis esparsas que tratam também de comissões diferenciadas, que eu trouxe para vocês verem também. Primeiramente, a Lei 20.756, que são aqueles 3 servidores efetivos, preferencialmente estáveis, submetidos ao regime da lei. Agora, a Lei Complementar 58, que é a lei que disciplina a carreira dos procuradores de Estado, ela estabelece que a comissão ela tem que ser composta por 3 procuradores, que serão o corregedor e os auxiliares, que também têm que ser estáveis. A Lei 13.266, que é a lei que rege a carreira dos auditores fiscais, também traz essa exigência, que a comissão ela tem que ser presidida por auditor fiscal de classe de padrão igual ou superior. A Lei 13.266 da carreira do auditor fiscal, ela tem essa previsão de composição. Todavia, esse dispositivo, ele está com a sua aplicabilidade suspensa, certo? Com exceção da presidência, que tem que ser por um auditor fiscal. E atenção, isso é uma situação aqui importante. Essa composição prevista na lei, tanto para procuradores quanto para auditores, vejam bem, é uma proteção para a carreira desses servidores, desde que o ato, a transgressão disciplinar, ela seja praticada no exercício da atividade típica da carreira, certo? Se um auditor fiscal está atuando fora do seu órgão em outra atividade, nesse caso, não há necessidade de composição dessa composição que a lei define para essa carreira de servidores. Ficou claro isso para vocês, né? As transgressões disciplinares praticadas no exercício da atividade típica da carreira garantem para esses servidores que as comissões serão assim formadas. A Lei 20.756, ela traz também
alguns outros aspectos que regem a situação dessa comissão processante. E aqui nós estamos tratando do PAD, viu? Porque, como eu disse para vocês, em relação à sindicância, a lei exige que seja formada a comissão permanente, mas não existe tanto rigor nessa formação e nessa composição, perfeito? Em relação à comissão processante de PAD, a lei diz que sempre que possível, a comissão, ela tem que dedicar seu tempo exclusivo para a realização, para a instrução, para a prática dos atos dentro do processo administrativo disciplinar, certo? E também define que a comissão ela pode funcionar apenas com 2 servidores. Situações de férias de servidor, às vezes de doença, então o funcionamento dessa comissão pode ocorrer apenas com 2. Isso está previsto lá no artigo 221 da Lei 20.756 e também no parágrafo 1º do artigo 220. Bom, e agora nós vamos tratar sobre a questão da designação do servidor para conduzir o processo administrativo disciplinar. Vejamos, muito se discute e às vezes o servidor ele não quer compor essa comissão. Mas a lei ela já trouxe expressamente que a designação desse servidor para conduzir o processo administrativo disciplinar, para integrar essa comissão, é uma designação, ela tem um cargo de natureza obrigatória. O servidor, injustificadamente, não pode se negar, recusar a participar dessa comissão, sob pena da configuração de uma transgressão disciplinar, que é prevista no inciso 42 do artigo 202. Então, olha lá, constitui transgressão disciplinar ao servidor e é proibido recusar-se injustificadamente a integrar uma comissão. Perfeito? Então, essa celeuma está pacificada. A designação do servidor para compor uma comissão, ela tem natureza obrigatória e não há que se discutir, sob pena de configurar uma transgressão disciplinar. Essa transgressão, ela foi incluída agora com o novo estatuto, porque a Lei 10.460 não tinha essa previsão. Bom, a comissão processante, um princípio que rege ela é o princípio da imparcialidade, certo? A comissão ela tem que se portar, ela tem que atuar de forma isenta e independente, fugindo de motivações pessoais ou administrativas. Certo? Eu trouxe para vocês aqui um conceito do professor Antônio Carlos Alencar Carvalho, que é um doutrinador da área de direito disciplinar. Então, como o princípio da imparcialidade, ele tem que reger a conduta do membro da comissão, existem 2 situações que também estão previstas na lei, que elas vão justificar a não participação desse servidor nessa comissão. Que situações são essas? É o impedimento e a suspeição. Lembrando que o impedimento são situações objetivas. Uma vez configurado, esse membro não pode participar dessa comissão. Já a suspeição envolve um critério de natureza subjetiva, que pode ser afastado. E quais são essas situações? Aí nós vamos ter que dar uma lida, então, no artigo 221 da Lei 20.756. Vejam vocês, situações de impedimento. O que significa isso? Se um membro da comissão se enquadrar em quaisquer desses incisos, ele não pode participar da comissão permanente. Que situações são essas? Cônjuge ou companheiro do acusado e do defensor, parente consanguíneo até 3º grau, que tenha sofrido punição disciplinar, que esteja respondendo a PAD ou processo criminal, que participe como perito ou testemunha, que tenha se manifestado anteriormente. Eu disse para vocês que se o servidor participou lá da auditoria, da inspeção ou da sindicância, quando for instaurado o processo disciplinar, ele não pode compor essa comissão. Então, está aí a proibição, certo? Que tenha atuado na sindicância, auditoria, investigação ou procedimento relacionado, que atue como defensor em processo administrativo ou judicial, ou então que tenha celebrado TAC
até efetivo cumprimento das suas obrigações. Essas situações aqui, pessoal, são situações que têm caráter objetivo. Portanto, uma vez configuradas, o servidor não pode compor a comissão. Por outro lado, no caso de suspeição, se for amigo íntimo ou inimigo capital das partes, que tem interesse no resultado do processo, que tem interesse em decisão administrativa a ser tomada pelo acusado, que seja credor ou devedor do acusado, ou de defensor, ou com ele mantenha relação de negócio. Também é uma situação, a suspeição, que também impede que ela tem caráter subjetivo, porque aí nós estamos tratando de amigo íntimo, inimigo, então, que tenha interesse na causa. Então, vocês percebam que essa questão tem uma questão aí subjetiva envolvida. Tanto o impedimento quanto a suspeição impedem que o servidor integre a comissão. A Lei 20.756, ela trouxe uma inovação que não havia previsão na Lei 10.460, que é justamente esse incidente de impedimento e suspeição, certo? Que pode ser provocado pela parte e aí vai ser submetido à autoridade instauradora que deverá, no prazo de 5 dias, decidir se realmente, especialmente no caso de suspeição, se realmente incide aquela questão subjetiva. Certo? Então, vejam vocês, o incidente de impedimento e suspeição é uma inovação que está prevista lá no artigo 221 da Lei 20.756. Bom, o parágrafo 1º do artigo 221, ele estabelece o quê? A comissão processante, ela exercerá as suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o acesso às repartições, informações e aos documentos necessários à elucidação dos fatos em apuração. Nós vimos agora atrás que o princípio da imparcialidade, ele rege a atuação da comissão processante. Então, a comissão, ela tem independência, ela tem que ser imparcial, porque a comissão, ela vai instruir um processo. Ela não vai julgar, mas ela vai instruir. E ainda assim, ela tem que atuar com imparcialidade para que ela não conduza o processo de forma inadequada. Então, isso já está previsto, então, no parágrafo 1º do artigo 221. E aí, gente, o professor Antônio Carlos, ele diz que a comissão processante, ela não atua para punir e nem para proteger o acusado. A comissão processante, ela vai ter que instruir o processo, ela vai ter que formar a sua convicção com relação à prática ou não da transgressão disciplinar, ela vai ter que indicar para a autoridade competente qual foi a transgressão que foi praticada, ou então ela vai ter que dizer, diante do processo, que não houve a prática de uma transgressão disciplinar, para que a autoridade competente decida se é o caso ou de instauração de um processo disciplinar, ou então se é o caso de aplicação de uma penalidade ao servidor. Eu coloquei esse slide para mostrar para vocês que a comissão, ela tem limites de atuação. Que limites são esses? Na sindicância, a comissão, ela tem como limite a apuração de indícios de autoria e materialidade. Nós veremos ainda, quando formos tratar da sindicância, todos esses detalhes. E a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, ela tem como limite a apuração da verdade dos fatos, justamente para indicar para a autoridade competente para que a decisão seja tomada. Então, olha só, eu trouxe para vocês aí justamente isso aqui é o desenho, né, desses limites. Porque a autoridade competente, ela instaura o processo e aí o processo ele é encaminhado para a comissão. O ato de instrução é um ato de atribuição da comissão, assim como o relatório final. Terminada, a comissão exaure ali a sua atribuição, ela encerra a sua atribuição e encaminha para a autoridade competente, seja para decisão no âmbito de uma sindicância, seja para o julgamento. Com isso, pessoal, nós já vimos que, diante de um fato ilícito praticado por um servidor, enseja a administração pública a possibilidade dela instaurar um processo, um procedimento
correcional, seja uma sindicância, seja um próprio processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, quem é, diante desse fato, que chegou por uma denúncia, que chegou por comunicação, uma representação do Ministério Público, ou então uma comunicação externa, ou um próprio achado administrativo, ou então uma inspeção que foi realizada, diante disso é necessário que seja feita a apuração. E aí, nesse bloco aqui, nós vimos exatamente quem é o responsável por essa apuração, que são as unidades correcionais. Nós vimos que tem órgãos que têm unidades administrativas estruturadas, e nós vimos que tem órgãos que não têm essa unidade, mas que têm as comissões permanentes. Os órgãos que têm as unidades estruturadas também têm as suas comissões permanentes. Então, gente, agora nós vamos parar por aqui e nos vemos em breve para tratar do próximo assunto.